Olá, pessoal! Boa tarde, praticamente boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live inicial desse mês maravilhoso que é o mês de outubro. Nós temos aqui na UFOHIRO uma programação especial para vocês, para todos nós professores. É com grande satisfação que a gente está iniciando toda essa jornada aqui, todo esse mês que nós vamos trabalhar no contexto da saúde mental dos professores. Afinal, nós estamos no mês dos professores. Muito, muito bom poder compartilhar com vocês esse momento. Então, já clica aí na setinha, já vai chamando os colegas que querem conversar um pouco conosco sobre saúde mental do professor e, nesse momento, como que a coordenação pode auxiliar os professores na saúde mental. E para termos esse diálogo todo especial, né, nessa nossa live de hoje, que era para ter acontecido na segunda-feira, mas com a instabilidade da plataforma não conseguimos realizar, eu tenho duas convidadas especiais, a Norma e a Raquel Vono. Elas já estão aqui, já estou dando um oizinho para elas, já vou chamá-las aqui, convidando. Bom, gente, clica nessa setinha aí, coloca para o maior número de colegas poderem estar nesse momento aqui com a gente. Oi, gente! Olá, oi Jaque, oi Raquel. Boa noite, pessoal que já está Pedaço aqui, aqui. tudo bem? Tudo E bem? aí? Nossa, você tá escura pra gente. Sério, mas eu Ah, estou me vendo. Será? A gente não te vê. Eu vou às vezes sair. entra e sai de novo, é? Vou sair. Eu acho mais fácil. Tudo bem, E Raquel? aí, Jaque, tudo bem, querida? Que bom ter esse momento com vocês, conversar Ai, eu sobre esse também. tema tão desafiador, tão difícil para essa etapa do ano, com tantas coisas acontecendo, né? Tanta coisa aí em evidência, né? Esse final de ano que nós achávamos que seria um pouco mais tranquilo, né? Mas a gente sabe Tranquilo, não tá que tendo nada, né? nada, nada, nada. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui a Norma entrando de novo. Já vou convidá-la. E o pessoal que está chegando, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live, que era para ter ocorrido na. Agora sim! Opa! Então tá tudo bem, meninas? Olá, Tudo tudo bem, ótimo, e você? Norma? Graças Que a Deus, bom, tudo bem. gente, que orgulho de ter essas duas queridas aqui comigo Ah, hoje. imagina! É Orgulho muito é bom a gente meu. estarmos três aqui juntas, né, Raquel? Muito Muito bom. bom, muito Muito bom. bom. Então vamos começar, né? Porque Vamos. o tempo tá aí, o pessoal já tá em véspera de feriado, preparado para emendar o feriadão, né? Aqui não vai ter isso, não sei daí. A escola emenda, mas eu por aqui não estou nem pensando em feriado. Eu tô agradecendo que tem o feriado, que dá tempo de colocar algumas coisas em dia. Exatamente. Descansar, nada, zero. Por enquanto não, mas tá tudo certo. Muito, muito Tá bom. ótimo. Para o pessoal que está chegando, para o pessoal que não conhece o nosso trabalho aqui da UFOHIRO, nós somos uma startup que trabalha com habilidades socioemocionais, tanto para alunos quanto para professores. E nesse mês de outubro, nós estamos trabalhando com a saúde mental do professor. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Jaque Iglesias, psicopedagoga, formadora de professores, trabalho com habilidades e competências socioemocionais na escola, na clínica, na universidade. E conto com a minha parceira maravilhosa de trabalho aqui na UFOHIRO, a Norma. Quero que ela Pois se é, gente. apresente um pouquinho e depois a Raquel se apresenta. Então, eu sou Norma, eu sou psicóloga, já trabalho na área escolar há 29 anos e junto com a Jaque faço essa parceria nós somos consultoras educacionais aqui da UFOHIRO. Nós trabalhamos com toda a produção do material, do assunto que vira games para alunos e futuramente aí muitas novidades, né, Jaque? Aguardem esse mês de outubro, ó, muitas. Muitas.
E aí agora eu Obrigada. faço com que Raquel se apresente, que Raquel também é muito querida nossa. Nós já nos conhecemos já há algum tempo e ela tem um trabalho muito legal de coordenadora pedagógica junto aos professores. Fala um pouquinho de você, Jaque, Raquel, por favor. Gente, então, tenho um canal também, o Raquel Vono, com gestão pedagógica. Meu maior objetivo é tornar, né, a gestão, seja de sala de aula ou seja dos próprios coordenadores, uma gestão mais efetiva e mais afetiva. Olha as habilidades socioemocionais aí. E aí, a ideia é que a gente consiga conciliar as duas coisas de uma maneira que agregue, que some, não que traga peso, que traga dor, que traga desafios, né? O meu trabalho é todo voltado para isso, trabalho as múltiplas habilidades que todos nós temos, basta a gente aprender a ver as nossas múltiplas habilidades através de um olhar mais assertivo. Então, essas são um pouquinho, né? Essa é um pouquinho da Raquel. Trabalho há 10 anos com coordenação pedagógica, sou formada em gestão pedagógica e amo, amo, amo o que eu faço. Eu acho que a gente não escolheu pessoa melhor, né, Norma, para começar esse mês com a gente. Tenho É certeza verdade. disso. Foi escolhido mesmo a dedo, com muito Foi carinho. escolhida a dedo. Muito bom, muito bom. Muito bom, gente. Como eu estava falando, nosso mês de outubro é realmente dedicado à saúde mental do professor, às relações afetivas, às relações de empatia, né? Essa relação, como eu e a Raquel estávamos falando antes da Norma conseguir entrar, né? Nesse turbilhão de informações que a gente está tendo na escola, na vida, né? Tantas coisas acontecendo, né? E como que nós temos esse contexto das habilidades socioemocionais para lidar com o trabalho, com a vida cotidiana, com a família, né? Sim. Principalmente a mulher, que é tão sobrecarregada nesse contexto, com o seu cuidado com a família. E a gente dedicou esse mês especial, então, para a gente falar um pouquinho, né? O assunto não vai se esgotar. Vocês podem ficar tranquilos que a gente sempre vai ter o que falar e a gente também reforça o que vocês querem ver, o que vocês querem ler, o que vocês querem discutir sobre saúde mental, sobre o professor, sobre habilidades e competências socioemocionais, deixa aqui sempre no direct pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Não é, Norma? Isso mesmo, isso mesmo. E Raquel falou uma coisa muito interessante, né? Esse olhar voltado para o professor, e sabe, meninas, principalmente um olhar de valor para si próprio, né? Porque eu acho que hoje em dia, nesse momento, o professor está tão sobrecarregado com tantas coisas, né? Que ele acaba não se valorizando mais. Não é, Raquel? Exatamente, a gente se anula, né? Dentro de tudo que a gente vem fazendo ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, a gente vai se anulando, a gente vai esquecendo de olhar para dentro, de olhar as nossas necessidades, olhar aquilo básico, né? Assim, é uma noite de sono tranquila, é beber mais água, é estar, né? Porque o beber mais água não é simplesmente estar hidratado, exatamente. Não é só o estar hidratado, é a oxigenação do meu cérebro, é a minha pele que vai estar melhor, é o meu organismo que vai funcionar melhor. Um bom funcionamento de organismo traz mais bem-estar, né? Então, são várias coisas que tem por trás de uma boa hidratação, por exemplo, que é um autocuidado. Né? Pessoas que se hidratam um pouco, por trás disso pode ter uma falta de cuidado, né? De amor próprio ali. Então, a gente tem que parar. É difícil? É. E eu falo por mim, né? Eu, muitas vezes, dentro do meu dia, da loucura que é o meu dia, hoje, por exemplo, comecei às 7 horas da manhã e parei agora para me arrumar rapidinho e estar aqui com vocês, porque a gente foi em conselho de 7 às 17h30, com uma horinha só de intervalo. Então, são dias que nos devoram, né? Se você não para ali, dá uma alongada na sua musculatura, dá uma respirada fundo, você vai sendo devorado. O que o professor pode fazer para isso? Né? Quais são essas habilidades, né, meninas, socioemocionais que a gente precisa ter para a gente ter nosso autocuidado? Esse autocuidado, você falou da água. Eu estou ainda muito trabalho de home office, né? Com as aulas no ensino superior, praticamente ainda a gente está totalmente online. E durante o dia, essa rotina de planejar a aula, enfim. Aí eu vou me policiando. Eu coloco o relógio para despertar por hora em hora.
mesmo que eu não queira ir ao banheiro, eu preciso ter bebido uma garrafa de água e preciso esticar o corpo, ir no banheiro e voltar. Porque senão chega. E agora que eu vou dar aula ainda, né? A aula começa às 7 horas da noite. Eu já tô cansada. Eu falei, e aí? O meu aluno não precisa saber do meu excesso de cansaço. Eu sempre prego tanto isso, né? Você chega numa sala de aula, oi, gente, tudo bem? Nossa! Isso quando eu chego, eu tinha aula e tinha um professor assim, eu falava, não, peraí, tem alguma coisa errada, né? Eu sei que ser professor não é algo fácil, exige muito de nós, mas a gente precisa procurar caminhos para ter esse cuidado, né? E aí a Raquel, né, no papel de coordenadora também, eu acho que contribui muito para trazer essa conscientização dos professores, né, Raquel? E esse gás, não só a conscientização, mas o gás, né? Nós, enquanto coordenadores, a gente tem que lembrar que a gente está num papel de gestão. O que o gestor tem ali de papel fundamental para que o professor se sinta bem ali? É a energia que esse coordenador vai transmitir, é um olhar afetivo, é um cuidado no momento que aquele professor está mais fragilizado com alguma coisa, né? É uma ligação para um professor que está precisando de algo. Então, isso tudo vai trazendo a energia para aquele professor, isso tudo vai trazendo a energia para aquele momento. É exaustivo para todo mundo, né? Agora, se a gente chega com a bateria arriada, quem está do outro lado sente isso, né? Então você que vai daqui a pouquinho dar uma aula, se você não dá um oi, né, frenético, a pessoa que está ali do outro lado já fala, pô, mas eu tô aqui, que energia é essa que eu quero, né? Acabou de entrar um professor lá da escola, o França, queridíssimo, e ele estava comentando que ele está ali na beiradinha para aposentadoria, e uma aluna falou com ele assim, hoje ele estava comentando com a gente no conselho, e a aluna falou com ele assim, não, professor, você não pode deixar a gente, porque você é muito bom, é muito alto astral. Então, assim, as pessoas sentem que estão do outro lado. Né? Se um aluno de ensino médio percebe isso, imagina, por exemplo, no seu caso, um aluno de faculdade que está ali o dia inteiro trabalhando, chega à noite ainda tem mais 4 horas pela frente, depois se bobear ainda vai ter que estudar. Né? Então, assim, você tem que entrar com uma energia e com uma vibe muito importante. E como que a gente trabalha essa vibe, né? Primeiro a gestão, tem que estar no gás, tem que estar na vibe, e se não tiver, tem que deixar claro que não está, porque aí é uma troca. Pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, né? Tem hora que você não vai estar bem também, assim como o professor também não vai estar, e essa troca vai tornando isso possível. Sim. Mas você tem que estar, você tem que buscar, você tem que tentar. Você está falando essa questão emocional, né? O quanto é importante o professor que chega numa escola e que sabe que ele vai ter esse suporte da coordenação pedagógica, não é? Não só do coordenador, mas muitas vezes as escolas que têm o psicólogo, e eu já passei por essa experiência, de dividir essa incumbência, esse cuidado, essa carga com o pedagogo, né? Da gente estar junto ali. Então, o quanto a gente não ouviu falar, que bom que a gente tem alguém que olha para a gente e vê que a gente não está bem. Cansei de ouvir isso, não é verdade? Que é o suporte que a gente tem que dar para esse professor ir bem. Ele pode chegar mal na escola, mas se a gente der 5 minutinhos de atenção a ele, ele vai de uma outra forma para a sala, de forma que ele até se surpreenda, não é verdade? Aquele cuidado, né, que tanto a BNCC vem trazendo para a gente ter com os nossos alunos as competências socioemocionais, a Big Five. O Instituto Ayrton Senna vem trazendo isso, né? Mas como que nós vamos poder trabalhar com os nossos alunos essas competências socioemocionais, sendo que nem nós estamos preparados, né? Quando a norma traz aqueles 5 minutinhos que você dá para o professor e você ouve ele, quantos 5 minutinhos nós damos aos nossos alunos diariamente? Né? Exato. Diariamente. Do infantil ao ensino superior, à pós-graduação. Ele só quer reclamar do dia dele. Ok. Deixa ele só reclamar do dia dele. Você fala, nossa, realmente, seu dia foi puxado. Você tá cansado. Você precisa de um descanso, né? Eu ia falar, você precisa de um abraço, né? Um pequenininho, mas a gente não pode dar um abraço, gente.
Mas Ah, esse cuidado. se você estiver ali É, higienizada, de máscara, sabe, eu acho eu que te está digo chegando que num ponto, gente, é, que isso aí está mais importante do que o resto, na minha opinião, sabe? Não que a gente não Verdade. tenha que ter cuidados, mas alguns, né, alguns alunos, algumas pessoas estão necessitando tanto desse pegar, né, desse encostar, que assim, em alguns momentos a gente tem que ponderar se não é melhor isso, né? Vira o rosto um para o outro, mas abraça, enfim. Né? Em alguns momentos eu acho que a gente tem que ter um olhar assim. Eu queria dar uma essa, dica aqui, essa, estamos chegando rapidinho, né? Estamos chegando agora né, no Dia dos Professores e sim, uma coordenadora que está fazendo mentoria comigo deu uma sugestão maravilhosa que ela chama de cantinho é, cantinho gente, do maracujá. E aí, eu tô tão cansada que a mente não tá mais, né? E aí o cantinho do maracujá é um cantinho todo amarelinho, com suquinho de maracujá, com uma geleia de maracujá, tudo de maracujá, umas almofadinhas, e que ali seja um cantinho que aquele professor possa sentar, relaxar, com uma música tranquila, ou antes de começar a aula, ou depois, e que ele tenha ali um ambiente de relaxamento. Eu que achei legal, fantástica essa que ideia e legal vem a demais. calhar com o que a gente está conversando, né? E Sim, para quem está aqui, que tiver essa opção de passar essa ideia para outras pessoas, passem, porque nós estamos num momento de precisar do cantinho do maracujá. E fica é, essa ideia, inclusive para os professores, fazerem com os alunos, de repente, uma ou duas vezes também. por semana, criar lá na sala de aula o cantinho do maracujá, para tranquilizar esses alunos, para servir de momento de desabafo, né? Pode pôr uma caixinha amarelinha que o menino pode pôr ali um bilhetinho para ele dizer alguma coisa que não está legal para ele, que ele gostaria de fazer diferente. Então, ter essa criatividade, né, e associar isso, eu achei essa ideia maravilhosa, não podia deixar de compartilhar. Diga, Norma. Anotado. Check. E o que Anotado. acontece é que a gente pensa assim, ah, vamos perder tempo. Não, 5 minutos são preciosos. Aham, são preciosos. Que Exato. 5 minutos que você dá de escuta para o professor e o professor dá esses 5 minutos de escuta para a turma, eu costumo dizer, a coisa muda. Se você tem uma turma muito difícil, você se abre a isso, não ter medo. Né? Porque às vezes a gente tem medo das novidades. Né? O professor fala, ah, mas a minha escola é muito tradicional, não sei. Faça. Chegue junto à coordenação e fale, olha, eu vou experimentar. Se não der certo, mas ouse. A gente precisa ser ousados para conquistar espaços que vão ser muito bons, vão trazer muito bons resultados para os professores, para a gestão escolar, para os alunos, para todos, não é verdade? É. É, não. Imagina a família desses alunos vendo isso. Imagina a família do professor sabendo, nossa, mas ela saiu daqui tão estressada e voltou até uma tranquilinha depois do trabalho, né? Uhum. Então, isso É. aí também são pontos que a gente vai E isso não é mapeando. mágico, isso não é mágico. Você sabe, nós sabemos, né, Raquel? A gente experimenta isso, né? Ah, A e gente como? experimenta isso, não é verdade? Então, isso não é mágico, não é só um discurso que parece ser muito bonito, não. Nós três aqui temos experiências desse tipo de coisa, então a gente sabe que dá resultado. Sim, Exatamente. E falando nessa exatamente. experiência, a gente tem uma outra coisa muito legal para a gente fazer nesse momento de exaustão que a gente está, que é um momento de conexão. Né? Que momento de conexão é esse? É você iniciar a sua aula ou o seu dia e falar assim, qual é o sentimento que eu vou levar nesse momento? Qual é o sentimento que eu vou levar agora para começar essa aula? E levar essa reflexão para os seus alunos ou para a sua equipe, se você perceber que a equipe não está legal, é uma opção. Para os alunos, né, fazer uma atividade de relaxamento, se eles estiverem muito agitados, por exemplo, meninos, deitem a cabecinha na cadeira. Agora pensem que vocês estão entrando aí numa floresta com o canto dos passarinhos, que um miquinho passou fazendo barulhinho, e aí você vai contando uma história de relaxamento ali para aquele aluno, para ele entrar numa sintonia de tranquilidade, às vezes até para ir embora da escola, para ele ir mais calmo, mais sereno, mais Exato. tranquilo. É, Isso é energia que sai e entra para a gente. Nós também relaxamos se a gente cria uma sintonia assim,
né? Eu me lembro quando eu estava em sala, você falou de escola tradicional, eu trabalhei por quase um ano numa escola super tradicional aqui de Belo Horizonte, Colégio Tiradentes, militar, até falar chega, e tinha que, na porta, antes da gente entrar, a gente tinha que ficar lá parado, os meninos levantavam, quase que batia continência pra gente, e a gente eu ficava numa saia justa, que eu quase mandava aqueles meninos sentar de novo, assim, era uma loucura, uma loucura. E aí, na primeira semana eu fiquei ali na minha, tranquila, na segunda semana eles faziam isso, eu entrava e falava, agora vamos dar um grito de oi. Gente, a coordenadora quase infartava. E eu fazia isso com os meninos todos os dias no meu primeiro horário com eles. Por quê? Porque eu precisava quebrar essa energia de padrão para eu conseguir dar minha aula. E rendia. Então a gente tem que quebrar padrões, claro que com respeito, mas você tem que quebrar para você dar conta de tudo que você está vivendo. Senão a gente não dá conta. Você me fez lembrar Eu estudei em colégio militar. Eu sempre falo que eu sou cria de colégio militar, né? No ensino médio. E eu tinha um professor de física, que era, eu acho que 3 aulas por semana, e sempre isso, né? Entra o representante da continência, fala a quantidade de alunos e tudo mais, né? Aí ele, tudo bem, obrigada, grito de guerra, nós. Aí tinha um grito de guerra quando terminava a apresentação, assim. Pelo menos 3 aulas por semana a gente espalhava toda essa energia que tinha tão rígido dentro do colégio. Né? Eu tive experiências no colégio, eu tive experiência no colégio onde eu trabalhei. Uma vez o professor de física botou os alunos todos para carregar a carteira, aquelas carteiras de mesa e cadeira, levou para o pátio, deu aula de física lá no pátio. E aquilo assim, que loucura. Não, foi ótimo. Eles mesmo falam. Foi a melhor aula de física que a gente teve, pessoal do ensino médio. E vira e mexe, postam no Facebook. Vira e mexe, estão postando no Facebook essa situação que eu me lembro perfeitamente. Então, é isso. Às vezes a gente acha que vai ser terrível movimentar as carteiras de sala de aula. Porque está tudo assim, vamos botar em semicírculo, nossa, isso vai gerar uma confusão. Pode até gerar no primeiro momento, mas aquele momento de que está todo mundo se olhando, olha que experimento interessante, olha que momento legal ali para trabalhar as emoções de todo mundo estar se olhando, inclusive o professor ali naquele meio. Né? E ter a coragem e a autoconfiança, que são 2 habilidades socioemocionais, né? Para que você consiga fazer isso. Porque eu preciso ter minha autoconfiança para fazer um trem desse, porque senão não consigo, não saio do lugar, vou só no meu ali tradicionalzinho. E eu preciso, né, ter também a coragem de falar, não, vou peitar e vai dar certo, a coisa vai acontecer. É igual quebrar o silêncio na sala dos professores, né, gente? Eu sou sempre a que quebro. Eu vou, credo, gente, pelo amor de Deus, não é possível. Vamos falar alguma coisa, tá todo mundo calado. Fala, não dou conta. Me incomoda. Eu já chego, nossa senhora, morreu alguém? Que silêncio. Eu já sou mais dramática, né? Morreu alguém, pelo amor de Deus? Eu dou uns gritos. Eu chego todos os dias, né? Quem me conhece sabe, eu chego na sala dos professores, porque a minha sala é ao lado da sala dos professores, eu tenho que passar pela sala dos professores para chegar na minha. Eu já chego dando um grito. Ei, gente, cheguei, tudo bem com vocês? E normalmente está um silêncio ali, né? Que tá um mexendo no celular, o outro tá cochilando. Eu acho que os que estão cochilando pulam da cadeira. Eu nunca vi, não, mas eu imagino que deve ser um susto. E aí eu passo e vou para minha sala, não falo mais nada, só vou para minha sala, faço o que eu tenho que fazer, tal, não sei o quê, e depois eu vou ali, converso com eles. E isso é uma coisa importante, né? A gente quebrar essas rotinas, assim, que vão chegando no momento que a gente não consegue avançar muito, né? E isso traz exaustão. Essas rotinas que ali todo dia eu tenho que estar lá 10 para 1, todo dia eu tenho que fazer, todo dia. Vai entrando num ciclo ali da rotina que muitas vezes nos desgasta significativamente. Sim. Sem dúvida. E eu falo que ao mesmo tempo que tem rotina, não tem rotina, porque se tem algo que a escola nos propõe é não ter rotina. Sim. Né? Você chega todo dia uma demanda, um problema, uma solução, uma alegria, uma tristeza, né? E aí você precisa saber como lidar com tudo isso que está acontecendo. E eu sempre falo para as minhas alunas, gente, escola não tem rotina, viu? Pode ficar despreocupada, a única rotina é o horário de aula. O resto, você que faz. Verdade. Né? A gente vai trabalhando com isso.
Pessoal que está entrando aqui, se tiver alguma pergunta, fazer, ó, Fazer a algo Carol novo falou, todo dia. fazer Isso algo aí, novo Carol. todo dia. Isso mesmo, É, Carol. Essa Ô, é questão gente, do. ó, inovar já no tô seu avisando, planejamento, já tô né? fazendo Inovar no aí planejamento. uma junção, vocês podem chamar, viu? Porque Carol também é fera nas habilidades socioemocionais. Olha Não, Carol aí, é. anotar. Opa! Viu, Carol? Anota Então, aí. Carol, Carol fez live pode comigo deixar. ontem. Gente, Carol é show, adoro, adoro. Vocês anotam aí, tô falando Aham. sério, que vocês vão gostar de fazer uma live com ela. Uma Sim, coisa que a Opa! sim. gente, uma coisa que vocês podem pensar também quando a gente, né, sente essa questão de como que a coordenação interfere nessa saúde mental, é também nesse olhar empático, né? E quando a gente pensa no olhar empático, não é simplesmente falar, ai, fulano deve estar com algum problema, porque não está normal. Não é só isso, né? Esse olhar empático é a gente conseguir sentir através, né? Eu não vou Uhum. entrar na pessoa e ser a pessoa, mas é sentir através de um olhar diferente do convencional, uma postura diferente, né? Então, se eu conheço quais são as posturas que aquela pessoa tem normalmente, até como que ela se posiciona literalmente frente às coisas, não ter esse olhar, né, frente às situações que a gente vem vivendo é muito importante para que a gente faça esse papel também de contribuir para um professor mais sereno, mais tranquilo, até mais alegre, né, mais tranquilo dentro de sala, porque reflete em sala um professor que está emocionalmente desequilibrado, né, gente? Muitas vezes reflete na sala. Não conseguir lidar com um conflito que aconteça, não conseguir lidar com uma situação de algum aluno que também não esteja bem, né? Então, isso tudo vai fazendo diferença no que essa sala vai ter com esse professor. A gente sabe que os professores recebem também e acolhem uma carga emocional dos meninos, né, dos alunos, seja ensino público, seja ensino privado, não é? São muitas as questões e que Sim. chegam ali verbalmente, pelo comportamento, pela omissão, pelo zero comportamento, né, por total, uma pessoa completamente alienada em sala de aula, dormindo. Então são coisas, né, que não dá para também deixar para lá, né? Eu acho que são coisas que têm que ser pensadas, ouvidas faladas, dividir com a coordenação situações que o professor percebe muitas coisas, isso eu sempre falei, que ninguém mais percebe. Tanto que, né, a questão do assédio, dos maus tratos, com as crianças, quem percebe isso, e muito claramente, são os professores. E tem muita criança que passa mais tempo na escola com o professor do que com os pais em Com casa. Não certeza. é? Mesmo antes do ensino integral, que muitas escolas têm ensino integral, mesmo antes, o Sim. tempo deles conosco, né, e aí falamos de todos educadores, é muito maior que os de casa, do tempo de casa. Porque ter tempo, né, com aquela pessoa, né, os pais às vezes não têm, estão cansados, estão saturados, cheios de problema, e não conseguem também ter esse, que é deles também, que eles também têm que se organizar para ter também esse tempo para com os filhos. Mas é uma realidade, nós, educadores, percebemos, tomamos conhecimento de muitas coisas que os pais nem imaginam. É isso que eu ia falar, que os pais nem Nem imaginam. Tem imaginam. situações que o professor chama, né, os pais para uma reunião para contar uma situação e o pai não fazia ideia de que o filho poderia estar passando por aquele problema, por aquela demanda naquele momento, né? E é como a Exato. Raquel falou, o corpo fala, né, gente? O dia que você tá mais amuado, que você tá mais cansado. Não tem maquiagem que vai conseguir disfarçar isso. Não tem filtro aqui no Instagram, né, gente? Porque sexta-feira a gente precisa de um filtro. Mas não tem filtro aí, né? Que vai Meninos. disfarçar isso, né? Então tem coisas que realmente você precisa ter esse seu lado um pouco mais empático com o outro para efetivamente você saber como lidar com essas situações, né? Como lidar. E da mesma forma que você, quando a Raquel falou que você passa isso para a sala de aula, para sua turma, como que você consegue, então, mediar todo esse processo? Isso é importante, né? Exatamente. Para a gente conseguir mediar isso, a gente tem que estar preparado emocionalmente.
Eu não consigo mediar uma situação dessa se emocionalmente eu estiver desestruturada, desestabilizada. Eu posso até perceber, eu posso até acolher, mas eu não vou conseguir me manter. Ou eu adoeço, ou eu vou pedir ali uns 10 minutos para, né? Então, assim, eu preciso estar com o meu emocional ok para eu conseguir dar conta. E aí, quando não está ok, o que a gente faz? Socorro coordenador. Exato. E tem que pedir. Né? Nós, enquanto coordenação, nós temos que estar ali. Um dia desses eu recebi uma mensagem, e quem cuida da gente, né? Aí eu falei assim, a Super CP, me chama que eu tô aqui para isso, né? Mas é muito importante, brincadeiras à parte, é muito importante que a gente entenda que nós, da gestão, temos que pedir ajuda acima da gente. Quem é acima? Uma psicóloga como a Norma, é uma terapia que você vai ter que fazer para você se manter equilibrado emocionalmente. É uma reestruturação emocional se você não fizer uma terapia, ou se já tiver feito há mais tempo. No meu caso, por exemplo, minha terapeuta falou, chega, Raquel, você já se faz autoterapia, pelo amor de Deus. Então, assim, mas eu falei com ela, falei, eu quero continuar, porque para mim é importante. Ela morreu de rir da minha cara. Mas, brincadeira à parte, assim, foram tantos anos de terapia que hoje eu já tenho algumas evoluções que eu fui aprendendo a desenvolver, que muitas vezes eu consigo resolver essas situações não precisando desse outro apoio. Apoios outros que a gente encontra sendo resiliente, né? É um apoio familiar, é um apoio de amigos, enfim. Mas aí são outros momentos que a gente tem que ter. Mas nós, da coordenação, nós precisamos entender que nós somos quem dá, né, esse momento para esse professor que está aqui no núcleo, né? Ele que está ali no núcleo. Não somos nós. Por mais que a gente faça os atendimentos aos pais, muitas vezes, quando não tem, né, uma norma para fazer junto com a gente. Então, a gente vai direcionando esse olhar e a gente vai ter que fazer isso. Né? Nós, da gestão, é que temos esse papel. Nós escolhemos ser gestores, ninguém escolheu por nós. Então, a gente tem que ir encontrando esse equilíbrio e estudando, pessoal. A gente só aprende com muito estudo. É cansativo? É desafiador? Mas a gente não tem opção. Se a gente quer conseguir, a gente tem que fazer isso. Tem que organizar o nosso dia para a gente conseguir isso. Senão a gente não sai do lugar. Organização é com a Raquel, gente. Gente, precisou, vai lá, tá? Não sou perfeita na organização, não, mas precisou, tem meu checklist diário lá, se não semanal também. Vamos lá no canal que eu auxilio vocês se tiver precisando. É verdade, gente. Mas a organização é o princípio mesmo, né? Para você ter essa qualidade de vida fora da escola. Porque a sua vida não é só a escola. A gente precisa, né? E sua vida não acontece só nas férias. Ou só no final de semana. Né? A sua vida acontece nos 365 dias do ano, da qual você tem que articular trabalho, família e todo mundo. Né? Você tem que ter todo esse processo de organização. E eu acho que e a gente chega naquela rede de apoio, né, Raquel? A rede de apoio né, uma família, o coordenador, um café com uma amiga no final da tarde, um clube da leitura, enfim, a gente vai achando as alternativas para poder cuidar da nossa mente, para poder cuidar do nosso corpo também, como a Raquel falou para a gente no começo da live, né? Isso é extremamente importante, muito, muito importante. O físico, o emocional e o espiritual também, né? Para quem busca e tem, né, uma fé, isso é muito importante também. Que a gente tem que. Nós somos um todo, né? Não dá para liga aqui, desliga ali, agora é aqui que liga, ali agora é desliga aqui, liga aqui. Não é assim. Não é como também a gente não tem como estar trabalhando e não estar ligado na família, para quem é casado, né? Não tem como, mas você tem que ter compartimentos, né? Que estão ali ligadinhos. E você foca. E aí a importância de focar, não é? Você também falou uma coisa, Raquel, a respeito dos exercícios. E a respiração ajuda muito nesse momento. Que é simples, não é? A turma está lá fazendo o dever, você está a ponto de explodir. Começa a prestar atenção na sua respiração, não é? E respira. Como é que tá? Nossa, está acelerado. Então, eu vou agora acalmando.
e você dá uma... Não, isso não é tudo, mas é alguma coisa, né, que vai te dar um equilíbrio para você buscar as outras coisas, como você falou. Tem que compor aí essa nossa base para que a gente possa ser um bom profissional. Não é um profissional que as pessoas esperam, que nós esperamos ser. Se a gente não espera ser um bom profissional, né, vai ser difícil, né? É o ter satisfação em ser, né? Porque existem pessoas, às vezes até que me procuram e falam, eu quero desistir da coordenação. Peraí, você quer desistir da coordenação por quê? Aí, na hora que você vai entender, o porquê não é o ser coordenadora. Né? O porquê é não conseguir gerenciar o tempo, é não conseguir, sei lá, sucesso em alguma coisa que gostaria de ter tido, enfim, são outros assuntos que estão por trás. A mesma coisa na sala de aula. Nós, professores, eu falo nós porque eu estive por anos e anos na sala também, se eu sou uma professora, né? Se eu sou uma professora que tenho satisfação em estar ali, eu sempre falo nas minhas lives, o que faz os seus olhos brilharem. Né? Se isso é o que faz os seus olhos brilharem, você entra com satisfação. E aí você tem satisfação em ter e em ser. Mas para eu ter aquilo que eu preciso, aquilo que eu desejo, para alcançar as coisas boas dentro ali de um mínimo de conhecimento, né, existem várias estratégias. Várias e várias estratégias. Uma das estratégias, até Bill Gates usou, né, que é o conhecimento que eles chamam de regra das 10.000 horas. Né? O que é a regra das 10.000 horas? É você ficar estudando sobre aquilo que você quer ter excelência por 10.000 horas. O que é isso, trocando em miúdos? Mais ou menos aí 1 ano e meio, né, de estudo. Para você ser, são 414, quase 415 dias, né? Vamos pensar assim, se fossem 24 horas seguidas. Né? Então, é você viver aquilo por mais ou menos 1 ano e meio e você começa a direcionar a sua aprendizagem para aquilo que você realmente quer. E aí, qual é a consequência disso? Você pode se tornar uma pessoa mais leve, mais criativa, mais determinada, porque você sabe sobre aquele assunto. Então, dominar o que você quer é fundamental para você alcançar também esse respiro. É mais ou menos o tempo quando a gente pensa em uma pós-graduação, para você ser especialista em alguma coisa, um mestrado, um doutorado, em vez de fazer 4, você faz 6, em 8. Né? Então, a gente vai ter exatamente essa do Bill Gates é muito boa mesmo. A gente transfere isso para o tempo real. Né? A gente não se tornou professor de um dia para o outro. É um processo. É um processo. É um processo. E esse processo é que leva não só a coordenação, né, mas o próprio professor a ser aquilo que ele quer. Então, dentro desse processo, você tem que ir direcionando. Quando eu comecei a minha faculdade, eu não queria estar em sala, eu não queria atuar em sala. Eu tive a opção de escolher entre formação em educação infantil e gestão. Óbvio que eu fui para gestão e amei, amo, né? Sou apaixonada. Talvez se eu tivesse escolhido a educação infantil, eu estaria frustrada e precisaria de uma outra faculdade ou viveria frustrada. Eu sempre e aí falo, é o autoconhecimento, né? Se você faz aquilo que você gosta, é tudo muito mais leve. Sem sombra de dúvida. E o ser mais leve, vamos deixar claro, né, Jaque? O ser mais leve não quer dizer que a gente não vai ter problema. Não quer dizer que a gente não vai ter desafios. Não quer dizer que vão ter dias que você vai querer parar tudo e chorar. Não quer dizer isso. Só quer dizer que você faz algo que te dá prazer. E você transforma vidas, né? Lá no meu Instagram eu tenho um espaço assim, de profissionais de educação que transformam vidas, porque eu falei, gente, tem muita gente aí para contar muita história boa, história de transformação. Né? Então, assim, o professor também se reconhecer, peraí, o que já passou nessa minha vida de 10, 20, 30 anos de magistério, de sala de aula? Não aconteceu nada, além de eu realizar os meus planejamentos, eu não tive nenhum retorno. Eu não tenho nenhuma história de aluno, né, que teve uma motivação em função... Eu conheço muitos alunos
sinceramente, impossíveis e que se tornaram excelentes professores por causa de professores na vida deles, né? Eu conheço um caso de um ex-aluno nosso que era um comportamento, assim, um menino excelente, mas um comportamento muito desafiador. E ele uma vez, quando eu estava lá na coordenação, ele olhou para mim e falou assim, eu acho que eu vou ser psicólogo. Eu falei assim, é mesmo? Vou ter um colega? Que maravilha! É porque eu quero entender por que você não desiste de mim. Eu quero entender por que você não desiste de mim. Então ele entendia, né, que aquela minha coisa com ele, então, não era uma perseguição, não era uma... É porque eu estava querendo que ele entendesse ele mesmo, que ele buscasse uma nova forma de ser ele, que não precisava de ser daquela maneira, e acabou fazendo psicologia. E eu tenho um colega psicólogo. Então, o que esse profissional da educação, que Jaque, que você e todos aqui que estão nos ouvindo, participando da live com a gente, que histórias boas tem para contar? Aliás, faça um convite. Você que está aqui, que tem história para contar, manda um direct para mim lá, Norma Madeira Baial, que eu vou agendar você para profissionais de educação que transformam vidas. Eu quero escutar a história. Por favor, se Raquel souber de alguém, já que também me indica essas pessoas, que eu vou convidar. Porque é isso, tem muita coisa boa, gente, não é só sofrimento. Não é uma só sofrimento. O magistério tem muita coisa boa, também não é só a florzinha no final do ano, também não é isso. Tem muita coisa boa aí, né, que você já ouviu de alunos, já ouviu de pais, já viveu, né? Então vamos resgatar isso, vamos pegar isso como bandeira e vamos à luta. Não é mesmo, Raquel? Perfeito, amei. Pode deixar. Amei. Como é importante, né? E isso é outra coisa, viu, gente? Nós da coordenação, nós temos essa obrigação, né, para acalentar esses corações desses professores, parabenizando-os. Né? A gente precisa mostrar que eles são bons, a gente precisa mostrar que eles estão num patamar legal, a gente precisa mostrar as coisas legais que eles fazem. E eu vou dizer para vocês que a gente não precisa ficar fazendo isso em público, não. Eles não querem que eu chegue numa reunião e fale, você arrasou. Não é isso que eles querem. Se eu chegar perto dele e já falar, olha, eu fiquei encantada com a postura sua nisso, assim, assado, desse jeito. Já é o suficiente. E eu vou te dizer que isso muitas vezes é melhor do que fazer em público, se não for coletivo, porque você não constrange quem você não parabenizou. Exatamente. Muitas vezes, quando você fala em público, achando que vai motivar o outro a ser também, às vezes você constrange o outro e fala, poxa, né, eu não fiz isso, eu não estou ganhando esse parabéns. Então, chegar ali num cantinho e parabenizar o seu professor por uma ação, né, o que não fez, incentivar a fazer também num cantinho, isso vai dando ali um desejo desse professor em ir além. É o reconhecimento genuíno, Carol, isso mesmo, arrasou. Verdade. Bacana. Verdade. Gente, nós já estamos aqui em 43 minutos de live. Gente, eu falei que a gente conversava muito. Eu quero falar uma coisa, Raquel, Jaque, antes da gente terminar. Eu quero convidar vocês aqui, que ainda não conhecem o perfil da Raquel, que não conhece o perfil da Jaqueline Iglesias, doutora Jaqueline Iglesias, Raquel Vono. Por favor, vale a pena. Tem muito conteúdo bom lá. Não deixem de ir lá, passar a seguir. Porque a gente... É assim, é nessa troca, gente. É nessa troca que a gente se conheceu. É nessa troca que a gente está aqui batalhando. Está levantando a bandeira dos professores, que escolhemos vocês. Nós escolhemos vocês. Eu escolhi trabalhar com o professor, Raquel, Jaque. Então, estamos aqui. Visitem esses perfis que vale a pena. Vale a pena. Tem muito conteúdo bom lá. Isso é verdade, isso é verdade. O mesmo seu, amor. O mesmo, digo para o seu, tá? Quem ainda não conhece. Como é que vocês fazem para ir visitar? Tá vendo aí do lado do ao vivo? Tem uma setinha, é só clicar ali que você já vê o meu perfil de todas as meninas aí, sem precisar sair da live. Isso é mesmo. Também um monte de gente nova chegando por aqui. Opa, um prazer. Quero imensamente agradecer. Raquel, gratidão. Se você quiser finalizar com alguma coisa. Não, eu é que tenho que agradecer por esse convite maravilhoso. Quantas vezes precisar, estou aqui já, que só chamarem.
Muito Muito bom. obrigada, Raquel. Muito Valeu. obrigada, Raquel. Obrigada, Uma Norma, por alegria. compartilhar. E já Obrigada, deixo Jaque. aqui o convite para vocês que estão chegando, que o mês de outubro só está começando aqui na UFOHero. Nós já Isso. temos algumas novidades. Lá no nosso perfil está tendo o sorteio do livro Saúde Mental na Escola. Quem não está participando, vai lá, veja as regras, participe. A gente vai fazer o sorteio ao vivo no dia 15, às 18 horas, aqui no Instagram da UFOHero. E também já temos uma super live, gente. Já sabe qual que é a próxima live, Raquel? Não, quero saber. Com a nossa querida Paty! Que Opa, show! isso. Gente, imperdível, tá? Imperdível. Paty Rodrigues. Vamos falar sobre projeto de vida, uma das competências socioemocionais e que nós, professores, também devemos desenvolver em nós, no que o Raquel falou, né? Quando eu olho para o outro, quando eu olho para tudo isso e olho para a minha vida, para o meu projeto, para a minha estratégia e para a minha organização, né? Tudo isso a gente vai estar falando com a Paty na segunda-feira, se Deus quiser, né? Porque a tal da segunda-feira tá meio fechada pro pessoal do Instagram aqui, mas a ideia é que a gente faça na segunda-feira às 18 horas e vai ser um prazer ter todos vocês aqui. E olha Amém, só, gente, quem é gratidão. professor e que trabalha em colégio, entre em contato com a UFOHero, nós temos coisas muito boas, temos o desafio do herói, não é mesmo, Jaque? Então, assim, que é um super game que ajuda nessa coisa das habilidades socioemocionais com os alunos. Entre em contato com a UFOHero, procura entender como é que nós temos um trabalho muito bom que ajuda os professores através do games socioemocionais, para entender seu aluno. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá na novidade para entender o professor. Em breve, aguardem, está saindo, está ficando joinha, é uma beleza. Então, gente, Muito uma alegria. bom. Muito obrigada, um abraço grande para todo mundo, um beijinho para vocês, meninas, Raquel Beijo, e Jaque, ótimo tudo de feriado. bom. Saúde Tchau, e paz. gente. Obrigada Gratidão. quem participou. Tchau. Tchau, Beijo. gratidão.